que você sente quando ouve essas músicas? Eu, pessoalmente, cara, sinto muita nostalgia quando ouço Black Eyed Peas. No início do milênio, a cada ano que passava, era certo desse grupo lançar pelo menos uns 3 hits absurdos. As músicas não saíam das rádios e os caras ganhavam um prêmio atrás do outro. The Black Eyed Peas! Black Eyed Peas! The Black Eyed Peas! E naquela época ainda tinha a Fergie, com uma voz simplesmente incomparável. Let's get it started! Mas se eles vinham fazendo tanto sucesso, por que será que a Fergie saiu do grupo? Com uma carreira tão astronômica como a do Black Eyed Peas, pode até parecer que o sucesso deles aconteceu muito rápido, como se eles tivessem lançado o primeiro álbum lá em 2003 e a partir daí decolaram definitivamente. No entanto, a verdade é bem diferente. Os Black Eyed Peas tiveram que ralar muito para chegar onde chegaram. E a história deles não começou nos anos 2000, mas sim 2 décadas antes. Mais precisamente, em 1988. Tudo começou quando um adolescente chamado Alan Pineda Lindo, na época com 14 anos de idade, foi adotado por uma família americana e se mudou das Filipinas para os Estados Unidos. Em Los Angeles, Alan passou a frequentar as matinês de hip hop, e a primeira pessoa que ele conheceu por lá foi William James Adams Jr., de 13 anos de idade. He was looking at me like this exotic animal, like you're from the Philippines? Os dois tinham muita coisa em comum, e rapidamente ficaram amigos. Compartilhando a paixão por hip hop e breakdance, os dois formaram um grupo de dança de rua chamado Tribal Nation. A partir daí, escolheram seus nomes artísticos. Alan juntou suas iniciais com o nome da sua cidade de origem e passou a se chamar Apple the App. William escolheu o nome Will 1X e depois passou a se chamar Will I Am, que em inglês soa como Eu Sou o Will, só que ao contrário. Mais tarde, eles começaram a compor e gravar músicas, e criaram um novo nome para o grupo, The Ativan Clan, que é um acrônimo para a frase uma tribo além de uma nação, em inglês. O nome representa a ideia de união dos povos, independente da origem, mostrando que o grupo já tinha orgulho de ser multicultural desde o início. No novo grupo, juntaram-se a eles mais 3 integrantes, Mookie Mook, Dante Santiago e DJ Motivate. Focando em escrever raps com consciência política e críticas sociais, eles rapidamente ganharam popularidade entre as cenas locais de hip hop e breakdance. Em 1992, eles foram descobertos por um dos maiores rappers da história, Eazy-E. O rapper curtiu o talento deles e os assinou na sua famosa gravadora Ruthless Records. No mesmo ano, eles participaram como artistas convidados na faixa Merry Mother Christmas, do Eazy-E. Logo depois, o grupo gravou seu álbum de estreia, Grassroots, mas infelizmente o disco nunca foi lançado porque o Eazy-E faleceu de AIDS em 1995. A partir daí, o grupo foi dispensado da Ruthless Records e algumas mudanças acabaram acontecendo. Dante Santiago, Mookie Mook e DJ Motivate deixaram o grupo e, numa tentativa de salvar o projeto, will.i.am e Apple the App mudaram o nome de Ativan Clan para Black Eyed Peas e, em seguida, para The Black Eyed Peas, que significa literalmente os feijões fradinhos. Ainda em 1995, will.i.am viu um rapper chamado Tabu se apresentando numa boate, se impressionou com o talento dele e o convidou para se juntar ao Black Eyed Peas. E, possivelmente inspirado pelo grupo Fugees, onde a rapper Lauryn Hill se destacava nas músicas com a sua voz poderosíssima, o Black Eyed Peas também decidiu procurar uma vocalista feminina para trazer mais melodia e contraste às rimas deles. Foi aí que eles incluíram no grupo uma cantora de R&B chamada Kim Hill. A nova formação passou a se apresentar nas festas de Los Angeles e, aos poucos, voltou a chamar a atenção. Até que em 1998, eles foram notados pela gravadora Interscope Records, uma das maiores dos Estados Unidos, e o The Black Eyed Peas finalmente conseguiu lançar o seu álbum de estreia, o chamado Behind the Front. E no ano 2000, o grupo lançou seu segundo álbum, Bridging the Gap. No entanto,
Apesar do trabalho deles ter sido muito elogiado pela crítica, os primeiros 2 álbuns do The Black Eyed Peas não receberam muita atenção do público e estagnaram nas posições mais baixas das paradas. E, para piorar a situação, durante a produção do 2º álbum, Kim Hill deixou a banda. Numa entrevista para o The New York Times, ela disse que saiu porque se sentiu pressionada a se hipersexualizar para que o grupo tivesse mais alcance. You want me to grind on will.i.am in a bathing suit? That was being asked of me, never by the guys. That was happening from an executive level. Em 2002, o grupo começou a procurar uma substituição para Kim Hill. A princípio, eles tentaram convidar a Nicole Scherzinger, do Pussycat Dolls, mas ela não podia devido ao contrato com seu grupo. Foi aí que os caras descobriram uma mulher chamada Stacey Ferguson, mais conhecida como Fergie. Antes de entrar no The Black Eyed Peas, a Fergie já era membro de um outro grupo chamado Wild Orchid. O grupo dela já tinha lançado 2 álbuns, mas assim que terminaram o terceiro, a gravadora cancelou o lançamento. Em 2001, Fergie deixou o grupo e caiu direto no fundo do poço. Ela acabou se viciando em drogas muito pesadas e chegou a pesar 40 quilos. Quando perguntada sobre a perda de peso, Fergie mentia para as amigas, dizendo que sofria de bulimia. Em certa altura, ela começou a perder a cabeça e ter alucinações. Fergie chegou a acreditar que a CIA e o FBI estavam atrás dela quando ela estava na igreja, mas quando se tocou que aquilo estava indo longe demais, parou de usar drogas e voltou para a música. Em 2002, ela foi chamada pelo Black Eyed Peas. Não para ser uma integrante oficial, mas apenas para gravar uma participação vocal, mais precisamente na faixa Shut Up. Mas com esse talento, cara, não tinha como parar por aí. O grupo pediu para que ela participasse de mais uma música e mais outra. No final, o talento era tanto que a Fergie acabou se tornando um membro oficial do Black Eyed Peas. Segundo as palavras dos outros integrantes, a chegada dela trouxe uma química imediata que completou o grupo. A adição de Fergie também agradou muito aos executivos da gravadora. Os gerentes acreditavam que a presença de uma mulher bonita teria um efeito muito positivo na imagem do grupo e nas vendas dos álbuns, embora ela não fosse tão bem-vinda no início. Os fãs antigos sentiam que o grupo estava dando uma guinada muito forte do estilo mais consciente e underground anterior para um estilo mais pop e comercial, e culpavam a Fergie pela mudança. Who is this terrible person that is joining the Black Eyed Peas? She's ruining it. She's awful. Did they really say that? Oh, people No, say. but you know what? I yeah. remember that because that's a difficult Goodness thing when there's gracious. a group that's established and then Absolutely. someone comes in and they're like, it's Yeah. a white girl. You know, Absolutely. joining a group that's like a hip hop urban group that is Absol- going to draw some criticism. Yeah, and it was like she's masterminding their pop crossover, ruining the. Foram os trágicos eventos que ocorreram em setembro de 2001 que impulsionaram o grupo a resgatar suas mensagens de consciência. Nesse momento tão difícil da humanidade, eles entenderam que era hora de usar o poder da sua voz para clamar pela união dos povos. Foi aí que eles escreveram a música Where is the Love? Antes do lançamento, Tabu mostrou a faixa para o seu amigo Justin Timberlake, que se impressionou tanto com a música que ajudou a escrever e cantar o refrão na versão final. Em 24 de junho de 2003, o álbum Elefunk foi lançado e rapidamente as faixas Where's the Love, Shut Up e Let's Get It Started dominaram as paradas musicais. Pela primeira vez, os executivos da gravadora acreditaram de verdade no potencial do Black Eyed Peas e, apesar de muitos dizerem que a chegada de Fergie salvou o grupo, ela própria pensava diferente, afirmando que foi o grupo que a salvou. Ao comentar sobre uma das músicas, Fergie disse o seguinte: "Prefiro que o sucesso da música Where's the Love seja atribuído aos outros. Afinal, Timberlake participou. Eu fui apenas a cereja do bolo." Em 2005, o grupo lançou seu 4º álbum, chamado Monkey Business, e para variar, esse disco trouxe de presente pra gente uma porrada de hits lendários. My Humps, Don't Funk With My Heart, Pump It, e a clássica Don't Lie. Inclusive, nessa época, o Black Eyed Peas chegou a gravar uma música do cantor brasileiro Sérgio Mendes, A Mais Que Nada. Quem aí lembra dessa? Em 2006, a Fergie realizou seu sonho de lançar um álbum solo, o The Duchess, que também trouxe vários hits como London Bridge,
Fergalicious, Glamorous, Clumsy e, é claro, a famosa Big Girls Don't Cry, que não saía do álbum do grupo e das paradas americanas, Boom Boom Pow. Tem noção do que é isso, cara? Ter 5 músicas no top 10 da Billboard é um feito extraordinário que pouquíssimos artistas conseguiram. Mano, quem também viveu essa época tá ligado, cara. Os caras simplesmente dominavam o mercado musical. Só de ficar ouvindo essas músicas, eu automaticamente já me teletransporto pra minha adolescência. Aliás, a nostalgia foi tanta que eu até decidi gravar com essa minha camisa boladona aqui do Black Eyed Peas. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser adquirir também, fechou? Apesar disso, o álbum não foi muito bem visto pela crítica, que avaliou ele com uma nota de 6 de 10. Uma das coisas que eles reclamaram foi o uso excessivo de autotune, as letras simples e os temas sem a profundidade que havia nos álbuns anteriores. Mas parece que quando a crítica reclama de algo, é porque esse algo realmente vai fazer muito sucesso. O impacto do The End foi tanto que basicamente moldou o som das músicas de festa nos anos 2010, influenciando a sonoridade de diversos outros artistas. Ainda em 2010, eles lançaram um novo álbum chamado The Beginning, no qual will.i.am começou a usar bem mais ativamente o autotune, mas que também trouxe uma porrada de hits. Em 2011, o Black Eyed Peas declarou que queria fazer uma pausa. Naturalmente, surgiram rumores de que o grupo estava se separando, mas eles negavam os boatos e afirmavam que estava tudo bem entre eles. Apesar disso, foi especulado que Fergie não gostou do fato de will.i.am ter começado a usar mais autotune e que esse seria um dos motivos da separação. Mas, independente do motivo, a pausa do grupo realmente aconteceu por iniciativa da Fergie, que disse que precisava descansar das turnês. Ela também queria dedicar um tempo à sua vida pessoal e aos negócios particulares. Naquela época, a Fergie tinha acabado de lançar sua própria coleção de sapatos, fundou uma empresa de vinhos e também lançou sua própria linha de perfumes. Nessa época, o próprio will.i.am também se aventurou longe dos Black Eyed Peas. Ele chegou a lançar um álbum solo, Willpower, do qual saíram alguns hits que viraram a marca registrada dele, como o clássico Scream and Shout, em parceria com a Britney Spears. Em 2013, Fergie lançou uma música para a trilha sonora do filme O Grande Gatsby. Mais tarde, ela planejou lançar o seu segundo álbum solo, chamado Double Dutchess. No entanto, o álbum só foi lançado em 2017. Na época do lançamento desse álbum, o Black Eyed Peas também se preparava para lançar o seu próprio disco, mas Fergie não quis participar, porque queria se concentrar totalmente em seu projeto solo. E no mesmo ano de 2017, a cantora deixou a gravadora Interscope. Todas essas notícias deixaram as pessoas com uma pulga atrás da orelha e criaram novos rumores de que havia algum conflito entre os membros. No entanto, eles negaram novamente. Fergie disse que ela e os The Black Eyed Peas continuavam sendo uma família, e will.i.am inclusive produziu algumas das faixas do seu álbum Double Dutchess. Mas, infelizmente, o disco não conseguiu estourar como o anterior. Em 2018, Fergie se envolveu numa polêmica ao cantar o hino nacional durante um jogo da NBA. Ao invés de cantar da forma tradicional, ela tentou ser criativa e improvisou diversas vocalizações que muitos consideraram exageradas. Durante a apresentação, a câmera chegou a capturar a reação das pessoas na plateia. Alguns pareciam incomodados e outros achavam engraçado. Mais tarde, a Fergie foi até mesmo acusada de desrespeitar os Estados Unidos e chegou a se desculpar pela performance. No entanto, a internet já estava crucificando ela e entregando para ela o prêmio de pior performance do hino nacional da história. It's almost a little disrespectful. If it was any other song, I'd be like, you go, Fergie. Holy that's good! Poor Fergie, I feel so bad. Depois disso, a vida trouxe momentos cada vez mais difíceis para Fergie. Por exemplo, seu pai, com quem ela tinha um ótimo relacionamento, veio a falecer. Foi ele quem fez a parceria com ela na criação da empresa de vinhos. Além disso, as coisas não deram muito certo com a sua marca de sapatos. Uma coisa boa, no entanto, foi o fato de um artista da nova geração
Jack Harlow, ter ampliado a voz dela para o seu hit First Class, o que trouxe o nome dela de volta para os holofotes de uma forma positiva. Mas o próprio Black Eyed Peas também não estava passando pelo melhor momento. Tabu foi diagnosticado com um câncer. Tudo começou em 2006, quando ele quebrou o cóccix ao cair no palco durante um show. Após esse incidente, ele começou a ter dores nas costas. Acreditando que não era nada grave, ele não pensou muito nisso, mas a dor foi ficando mais forte a cada ano que passava. Então, certa noite, em junho de 2014, ao voltar para casa depois de um show, a dor ficou tão forte que o Tabu não conseguia mais suportar. Sua esposa insistiu que ele fosse ao hospital. Após ressonância magnética, tomografia e exames de sangue, disseram a Tabu que ele tinha câncer testicular em estágio 2. I remember Apple came to the hospital. I just remember him looking like, this is weird to see my boy on a bed that has cancer now. So he was freaked out, Will was freaked out, and then Fergie came to my house, and they couldn't believe that I was going through this. Quando perguntado sobre o maior desafio que enfrentou durante sua experiência com o câncer, Tabu disse que foi a quimioterapia. Ela deixava ele com dores excruciantes e era impossível de dormir. Ele admite que houve momentos em que pensou em desistir. What kept me motivated was my wife and my kids, and knowing that I could be on that big stage with my best friends, will.i.am and Apple. Felizmente, ele não desistiu e tudo deu certo. Tabu se curou do câncer e, atualmente, ele está totalmente saudável. Após esse período difícil na sua vida, Tabu escreveu uma música emocionante chamada The Fight. E quanto ao Black Eyed Peas, eles começaram a retomar o ritmo a partir de 2020, lançando uma música para a trilha sonora do filme Bad Boys for Life. E claro, depois desse sucesso, os caras começaram a lançar um hit atrás do outro, no mesmo estilo latino. Em algumas delas, o will.i.am até cantava em espanhol. No seu álbum mais recente, o chamado Elevation, eles tentaram seguir o mesmo caminho, inclusive convidando o cantor Daddy Yankee e até mesmo a brasileira Anitta numa das suas músicas. No entanto, esse álbum teve uma recepção bem fraca, tanto pela crítica quanto pelos fãs, que viram um disco como repetitivo, genérico e sem a energia dos grandes clássicos do grupo. Mas tá, beleza. E quanto a Fergie? Por que será que ela não voltou pro Black Eyed Peas? E será que ela tem planos para retornar? A verdade é que Fergie encontrou uma missão muito maior do que a carreira musical, a qual ela está se dedicando 100% agora, a maternidade. Numa entrevista, will.i.am disse o seguinte: ela tá focada em ser uma boa mãe, e isso é um trabalho difícil. É isso que ela realmente quer fazer e estamos aqui para ela. Ela sabe que pode nos contatar a qualquer momento se quiser retornar. Foi ela quem planejou dessa forma e nós respeitamos a decisão dela. Nós amamos a Fergie e só queremos o melhor para ela. Em 2026, os brasileiros fãs do The Black Eyed Peas ganharam uma notícia maravilhosa. O grupo confirmou que vai participar da 11ª edição do Rock in Rio, no dia 6 de setembro. Será que a Fergie vai fazer uma aparição surpresa por aqui? A expectativa é grande, até porque em maio desse ano, a Fergie voltou a aparecer junto com os Black Eyed Peas no American Music Awards, ao receber o prêmio de melhor música retrô pela canção Rock That Body. Bom, por enquanto, o papel de vocalista feminina do The Black Eyed Peas está sendo ocupado pela cantora J. Ray Soul, que tem feito um excelente trabalho. E independente se a Fergie vai vir ou não, eu tenho certeza que, para quem viveu essa época de ouro do Black Eyed Peas, vai ser um presentão ver o grupo se apresentando e reviver essas memórias tão incríveis. Aliás, outra música que me traz muita nostalgia é essa pedrada aqui que o tio Snoop Dogg gravou no Rio de Janeiro. Vê se você lembra. Eu já contei toda essa história nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. É só clicar para assistir. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.